Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do depoimento do Haddad, que foi ontem no Congresso e falou um monte de besteira lá, o que era esperado, né? Teve toda aquela discussão e coisa e tal. A mídia tradicional está dizendo que ele se deu bem pra caramba porque respondeu meio enviesado, que não faz o exame de DNA para saber quem deu o calote. Eu fiz, Haddad. Sabe quem deu o calote? O Lula 1 e Lula 2. Sabe por quê? Porque a maior parte dos precatórios são dívidas daquela época. A idade média dos precatórios que você pagou agora é justamente de 20 anos atrás, ou seja, exatamente na época do Lula 1 e Lula 2. O DNA deu positivo para você mesmo, Haddad. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estado Robocrático do Meu Ovo Direito, Caçador do Monte Bumbum e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Haddad rebateu o deputado bolsonarista. Qual foi o deputado bolsonarista que fez isso, né? Foi críticas do Felipe Barros, que acusou o governo de maquiar dados relacionados às contas públicas, né? Ou seja, no final das contas, ele está reclamando aqui, o Haddad está dizendo que, olha só, ele comparou o calote do Bolsonaro com o calote do Collor. Olha que absurdo isso, né? Sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bolsonaro nunca tirou dinheiro de ninguém, né? Precatório, para quem não sabe o que é precatório, é uma dívida na justiça. A pessoa ganhou na justiça contra o governo e daí ela recebe um precatório, que é um devo, não nego, pago quanto puder. Sabe quando foram emitidos esses precatórios? No governo Lula 1 e Lula 2, ou seja, agora que eles foram pagos, né? Realmente é uma roubada. O governo é uma porcaria para isso, né? Mas são precatórios antigos, a idade média deles é de 20 anos atrás mesmo, os que foram pagos pelo Haddad. E justamente aquilo que eu expliquei para vocês, qual que foi a jogada dos precatórios? Foram principalmente os tribunais da região do Nordeste que botaram um monte de precatórios para serem pagos em 2022 com o objetivo de sacanear Bolsonaro. Não é que os precatórios não devam ser pagos, os precatórios devem ser pagos, mas existe um calendário para escalonar esse pagamento justamente porque pagar tudo de uma vez pode piorar as contas públicas, né? Então o ideal é justamente você ter esse desembolso constante, coisa e tal, para pagar os precatórios antigos. Então é lógico que o governo tem que pagar esses precatórios, ninguém está dizendo que não tem. Mas lembra, eles são referentes a dívidas que foram feitas na gestão do Lula lá atrás. Tem coisa ainda mais antiga, tá? Tem coisa que é da época do Sarney, da época dos militares, da época do Fernando Henrique Cardoso e coisa e tal, né? Mas é lógico, a imprensa tradicional socialista aqui ficou falando, não, porque o Haddad faz o exame de DNA para saber quem deu o calote. Pois é, o exame de DNA deu positivo para você, Haddad. Foi você mesmo, foi o seu governo mesmo que fez esse tipo de coisa, o governo Lula lá atrás, né? Enfim, é lógico, a imprensa tradicional vai tentar jogar dessa forma, dizer que não, que Haddad foi muito bem, coisa e tal, mas a verdade é que ele se enrolou pra caramba, não soube o que falar direito e no final das contas acabou entregando que ele não tem compromisso nenhum com ajuste fiscal, com as contas públicas. Olha isso daqui, ó. Decisão política evitou a taxação da Shein na gestão Bolsonaro. Tá vendo? Foi Bolsonaro mesmo que garantiu que você não pagava imposto nas comprinhas da Shein, da Shopee, da AliExpress. O Haddad trata isso como um absurdo, né? Ele fala aqui que, olha só, 17 milhões de remessas aconteceu e ninguém fez nada, e como assim? Gente, a lei, eu já expliquei para vocês, essa ilusão que esse pessoal fala de que tem que ser o remetente pessoa física para remetente para destinatário pessoa física, está errado. A lei é clara, apenas o destinatário precisa ser pessoa física. O remetente pode ser empresa. Então, teve empresa, a Shein, provavelmente, ou a Shopee, não sei, que remeteu 17 milhões de remessas. E daí, qual que é o problema? Está na lei, é permitido. Ninguém foi obrigado a comprar nada, as pessoas compraram porque eram bons produtos, que estavam baratinho, um monte de gente renovou o guarda-roupa, comprou quinquilhariazinha aí, ou seja, agora esse governo quer arrecadar, quer ganhar dinheiro a todo custo e coisa e tal, e aí inventou de botar imposto nesse troço todo, né? E todo mundo viu o que está acontecendo. O governo Lula é contra os pobres, quer ajudar os empresários, quer ajudar o pessoal rico no Brasil, o pessoal que já é rico, botando mais conta para o pobre pagar, como por exemplo nesse caso aqui. E foi bom o Haddad ter falado isso, porque ficou claro que Bolsonaro é o mocinho nessa história. É o cara que fez a coisa certa, que não quis cobrar imposto. É o Lula que está querendo cobrar imposto do pobre para ajudar a indústria brasileira.
o pessoal rico, que já é rico aqui no Brasil, que faz exatamente isso, tá? A indústria brasileira faz exatamente isso, compra as quinquilharia da China e revende aqui no final das contas. É a mesma coisa que você faz. Eles não querem que você faça sozinho isso direto da China, usando esses apps chineses, mas eles querem fazer isso e empurrar esse custo para você, ó, se fuder e dar mais dinheiro para eles, né? Então, Haddad aqui mostrando como o governo Bolsonaro foi o correto, fez a coisa correta nessa situação. Foi uma decisão política, e foi mesmo. Porque Bolsonaro falou o seguinte, olha só, a lei é clara, a lei diz que é só o destinatário que precisa ser pessoa física, não precisa o remetente ser pessoa física, como o PT entende, né? E daí deixou passar a coisa. Excelente, ótimo. Você pode entender de outra forma também, tá? Era muita gente, muito funça público que não gostava do Bolsonaro, que deixou as coisas passarem, porque imaginou o seguinte, quanto menos dinheiro o Bolsonaro ganhar, quanto menos o Estado arrecadar, mais difícil vai ser para Bolsonaro a eleição de 2022, né? E acabou que não foi, Bolsonaro teve superávit em 2022, entregou um país com as contas positivas, com dinheiro no caixa, não teve dificuldade nenhuma, não se elegeu, é verdade, mas apenas porque foi consciente nesse aspecto, de não jogar o Brasil numa ribanceira financeira por conta de ganhar a eleição, né? Como Lula, eu não tenho dúvida nenhuma, vai fazer lindamente se essa for a opção para ele, né? Enfim, então Haddad não apenas mostrou que Bolsonaro estava correto nessa história, entregou, como ainda disse aqui, ó, que a meta de inflação de 3% é exigentíssima e inimaginável, ou seja, quem achava que era o Lula, que era o cara que não tá nem aí para despesa, que acha que pode imprimir dinheiro, que não tem problema, que o equilíbrio fiscal não importa, que era só o Lula que pensava isso, né? Tinha uma turma aí, né? Uma turma que falava, não, Haddad é o cara que bem ou mal está segurando o déficit fiscal, está tentando fazer o governo ter equilíbrio nas contas. Porcaria nenhuma, o Haddad entregou, espremeram ele peidou. Aqui, ó. 3% não pode, inflação de 3% é muito pouco. Não, pode ter inflação de 80%, qual que é o problema, né? Normal ter inflação de 80% ao mês, isso daí a gente já passou por isso e sobreviveu, né? E de fato passamos por isso e sobrevivemos. A que custo que passamos por isso e sobrevivemos? O custo que foi justamente equilibrar as contas públicas num estado inchado como o nosso, um estado que é difícil você conseguir reduzir o peso do Estado, né? Bolsonaro fez milagre, conseguiu reduzir o peso do Estado e agora vem esses idiotas agora querendo inchar o Estado mais ainda e cobrar conta de você, porque vai ser você que vai pagar, seja em aumento de impostos, seja na inflação. De um jeito ou de outro é você que vai pagar, né? Então o pessoal está colocando aqui o Haddad como saindo grande campeão desse debate, mas a verdade é que não, ele foi apertado e peidou no final das contas, entregou a política correta do Bolsonaro de reduzir imposto para reduzir inflação para as pessoas. Ele ainda falou que reduzir os impostos dos combustíveis em 2022 foi um gatilho que o Bolsonaro fez para reduzir a inflação na marra e não sei o que lá. Não, o Bolsonaro fez o certo. O correto é isso, o Estado é algo inútil, não serve para nada, só atrapalha, não ajuda ninguém, nem uma pessoa é ajudada pelo Estado. E aí, no final das contas, o correto é esse, diminui o Estado o máximo possível, é esse o caminho que a gente tem que ir, reduzindo impostos principalmente, né? Ou seja, ele deixou bem claro a diferença do estilo deles, que querem sugar cada vez mais sangue da sociedade brasileira, a troco de nada, e o estilo do Bolsonaro de reduzir o tamanho do Estado. Parabéns aí ao Haddad pela entrega desses pontos, né? Uma outra coisa só para comentar que não tem muito a ver, mas tem alguma coisa a ver, o caso das blusinhas da Shein e coisa e tal. Vocês lembram dos muitos projetos ruins que estão para serem votados na Câmara agora? Um deles é o do Mover, né? E o Lula tem muita pressa nisso. Por quê? Porque vai dar julho agora, julho tem recesso, e quando o parlamento voltar depois de julho, esse ano é ano de eleição, meu amigo. Não vai ter mais nada esse ano de votação depois de julho. Então eles estão nessa correria para aprovar as coisas agora. Uma das coisas que eles querem aprovar é justamente a taxação ou o fim da isenção do imposto da Shein, da Shopee, coisa e tal. E botaram isso dentro do Mover, um projeto que não tem nada a ver com nada. E agora o que eles estão negociando? Olha a infâmia disso daqui. O Lula e o Lira estão negociando dizendo que não, o Lula vai vetar. Pode aprovar do jeito que está aí que o Lula vai vetar. Não. Eu, se fosse os deputados, não faria isso não. Tira, faz um outro substitutivo, é só fazer um outro substitutivo na Câmara,
tira isso do projeto do Mover e depois aprova o Mover. O Mover também é uma bosta, tá? Por mim não aprovava nada, mas o pessoal quer aprovar, porque isso daí é aquele negócio para dizer que está fazendo incentivo para a indústria automobilística brasileira e coisa e tal. Então, tira esse negócio no substitutivo, dá para fazer na Câmara, né? Entendeu o que eles estão querendo dizer, né? Que é para aprovar do jeito que tá, que aí o Lula vai vetar esse dispositivo ali. E aí depois é só o Lula falar, ops, não consegui vetar, deu problema, não consegui vetar, aqui ó. Lula vetará o fim da isenção para importações de $50 se for aprovada. Das duas, uma. Ou ele vai vetar mesmo e vai tentar dizer para o povo, tá vendo? Eu sou bonzinho, eu não quero cobrar imposto das suas comprinhas na blusinha da Shein e da Shopee, né? Sendo que não, ele já está cobrando 17% de ICMS na blusinha da Shopee, da Shein e coisa e tal. Mas ele vai ficar como bonzinho nessa história, né? E o Congresso como mal que aprovou essa coisa. Então não tem esse papo não. Ô Lira, o que o Lira vai fazer eu não sei, o Lira é um idiota. O que os deputados vão fazer eu também não sei. Mas eu, se tivesse lá, diria que não, faz um outro substitutivo, muda de novo isso daí, porque já tem um relatório, né? O relator incluiu esse jabuti na lei, então faz um outro, é só fazer outro substitutivo, não tem nada que impeça isso. Faz um outro substitutivo, tira isso da lei e daí aprova a lei desse jeito e aí pronto, né? Aí o Lula faz o que ele quiser lá para tentar aprovar o fim dessa isenção de compras, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.